esteja tudo bem com todos, né? Todo mundo com saúde. E o nosso tema hoje, ele vai se referir justamente a esse assunto, certo? Bom, nós vamos abordar hoje aspectos das normas, tá, nas indústrias farmacêuticas, no que se refere às soluções disponíveis em automação industrial. Essa apresentação, evidentemente, é somente orientativa, tá? Maiores detalhes, né? Aí vocês podem consultar tanto a norma como vários manuais dos fabricantes. Eu vou passar a palavra para o Diego, ele vai falar um pouquinho com a gente aí sobre, né, sobre as normas, aí, as tendências das normas. Pode falar, Diego. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Como o Celso comentou, e para nós, né, que vivemos e respiramos aí a indústria farmacêutica, a gente entende que a carga regulatória é extremamente alta, né? Então a gente fala de RDC 301, nós falamos de PICs, RDC 319, agora quando a gente vai falar sobre rastreabilidade, validação de sistemas computadorizados, Guia 33. Então, muitas vezes, né, nós sentimos a indústria, nossos colegas da indústria, com uma certa dificuldade para conseguir casar, né, a expectativa versus o que é uma obrigatoriedade dada pela Anvisa, né? Com todas essas normas ainda, né, a indústria precisa reduzir o custo, ela tem que produzir mais com o mesmo espaço, com toda essa carga regulatória, com todos esses sistemas que a gente tem comentado, né, e também com novamente, os sistemas que hoje, como boas práticas, né, inspeção online, a rastreabilidade, novamente, como a gente tinha falado, o próprio Bloco K agora, que vai entrar para todo mundo, é algo que, por várias vezes, a tecnologia pode nos auxiliar, né? Pode ser um aliado, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como que a gente pode apoiar vocês em manter ou elevar, né, a eficiência da indústria que vocês trabalham, usando a nossa tecnologia, né, entendendo como aplicá-la corretamente. Então, acho que é um pouco isso, Celso. Pode seguir. Obrigado pela palavra. Obrigado. Bom, pessoal, nós iremos estabelecer aqui agora uma correlação entre os recursos disponíveis na automação, tá, e os requisitos criados pela norma. Okay? A fim de facilitar os entendimentos, então, a gente separou, né, separou aí os tópicos da norma, né, nos quais a gente vai abordar o que a automação pode ajudar no atendimento a esses tópicos. Tá? Basicamente, o primeiro tópico é com relação ao controle de usuários. Tá bom? Então, a gente vai detalhar um pouco melhor, né, como é que é feito esse controle de usuários, o armazenamento dos acessos, né, e qual a auditoria desses acessos, isso a gente chama de trilha de auditoria, né? Baseado em todos esses acessos, todos esses usuários, como é que eles estão cadastrados e quais as ações deles, né? A norma pede que a gente tenha relatórios detalhados desses acessos. Então, a gente vai mostrar para vocês também como é que vocês podem estar fazendo esses relatórios, né? E também um outro recurso também que é solicitado é que se tenha backup, né? Backup, né, dos assets, aí, que a gente chama de recuperação de desastres. Tá? A gente vai mostrar também como é que a gente atende a esses itens. Bom, primeiro item, né, primeira coisa do projeto, com certeza se refere à criação e controle de usuários, correto? Então, o que diz aí? Você tem que definir, você tem que ter o cadastro de todos os usuários, né? Aqui um exemplo, tá, de como é que é feito aí no mundo Rockwell, aí. A gente tem lá o Factory Talk Administration Console, né? Onde são declarados os usuários, tá? O ideal é que esses usuários eles sejam linkados ao domínio da empresa, tá? Não são cadastrados os usuários, né? Por que tem todo esse tipo de cadastro? O principal objetivo é esse aqui, ó, né? É saber quem fez o quê, onde,
quando e por quê. Tá? Esse é o principal objetivo de todo esse cadastro. Então, você tem que controlar, né, o acesso online aos aplicativos. Tá? Cada aplicativo, cada software do seu sistema, você tem que ter esse tipo de permissão. Tá? Esse tipo de permissão aqui é solicitado que você tenha controle do acesso dessas permissões. Tá? Aqui é só um exemplo aqui do software de programação, mas então o software de programação, o software de supervisão, você tem que ter o controle de todos esses acessos. Né? Opa, escapuliu um pouquinho aqui. Ô Celso, eu posso colaborar rapidinho? Sim, senhor. Quando nós falamos também, né, além de tudo que o Celso está comentando, a gente entra com essa parte relacionada ao controle de usuários, ao controle de acesso. Isso é algo muito batido na RDC 301 e também na própria CRF 21, parte 11, né, que é o fato de você garantir que as pessoas capacitadas terão os acessos corretos. Né? Então, uma pessoa que não está capacitada, uma pessoa que não deveria ter acesso a tal informação, ou ela não deveria ter acesso a uma tomada de decisão, que ela não tenha. Por isso que é importante esse controle de usuários, né, e de acesso. Com tudo isso, entrando lá na play de auditoria, como o próprio Celso já comentou. Obrigado, viu, Celso? Perfeito, perfeito. Complementando aí, né, os recursos de auditoria, né, para você fazer todo esse controle de acesso, tá, é requisitado também. Então, tudo isso daí, esses acessos podem ser feitos também através de leitores eletrônicos, como leitor biométrico, né, leitor de face, tudo é possível você estar tendo esse tipo de dispositivo também, se utilizar esse tipo de dispositivo. No entanto, os softwares que vão gerenciar esse tipo de dispositivo, eles têm que fazer parte também da trilha de auditoria, tá? Isso é muito comum, porque às vezes a gente faz um projeto, coloca vários softwares ali e um não se fala com o outro, tá? Isso daí eles têm que ter o mesmo repositório de auditoria, isso é importante. Que todos os softwares utilizem os mesmos usuários declarados, tá? E que eles façam parte do mesmo repositório. Né? Utilização de IHMs, pode ser feito também a criação dos usuários nas IHMs, desde que essas IHMs também façam parte de um domínio global e que esses usuários e essas ações também estejam cadastrados nesse mesmo repositório. Continuando aí sobre a auditoria, muita gente não sabe, mas é necessário também que todos os dispositivos de edição e configuração, tá? Todas as informações deles também fiquem armazenados em bancos de dados, tá? Num determinado ponto aí da arquitetura. Procedimentos e também, né, esse mesmo software que faz essa edição, essa configuração, e o software também que faz essa gestão dos assets, essa gestão dos arquivos, ele tem que ser monitorado, tá? Existe as entradas e saídas de arquivos, isso tem que ser monitorado. Todas as transações de documentação, o controle de revisões de documentação, isso tem que ser monitorado. Eu coloquei aqui um exemplo, evidentemente, né, do Asset Center. Né? O Asset Center é essa telinha aqui. Tá? O Asset Center, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Tudo que faz parte do sistema, ele tem que ser declarado, tá? Ele tem que ser declarado aqui. São itens aqui que fazem parte do sistema. Né? Não somente controlador, IHM, inversor de frequência, um arquivo do projeto faz parte do sistema. Tudo que faz parte do sistema, você vai ter que guardar para ser armazenado. Aqui um exemplo, como é que eu guardo isso? Né? A gente guarda isso através de diretórios. Tá? Isso aqui está dentro do banco SQL. Então, quando você faz um backup do SQL, desse software, tudo isso já foi feito o backup de toda a documentação do projeto, todas as revisões. Né? Como é que é feito aí, tá vendo? Esse controle de revisões,
Eu coloquei essa telinha aqui para vocês realmente entenderem a importância disso, do controle de revisões. Então, você tem lá um CAD do projeto. Você fez uma modificação no CAD, você tem que gerar uma revisão dessa modificação, né? Então, aqui tem um exemplo aqui do software do PLC, mas pode ser o CAD do projeto, pode ser uma modificação no painel elétrico. Aqui você vai criando versões, tá? E essas versões, elas têm que ser guardadas de maneira eletrônica dentro do sistema, tá? Isso é uma outra premissa, tá? Todas as versões guardadas eletronicamente dentro do sistema. Ah, não, mas eu não quero colocar um software tão avançado quanto esse, como é que eu faço? Bom, de qualquer maneira, você vai ter que ter alguma solução de software envolvido aí, tá? Esse assunto de ter que fazer tudo de maneira manual é um pouco mais complicado, né, para ter uma validação final, tá? Você precisa realmente de ter um software para estar fazendo esse backup automático. A gente tem outros softwares que pegam dados, pegam informações de um ponto, carregam no banco, pegam arquivos, carregam no banco, tá? Isso tem que ser cuidado, porque a trilha de auditoria desse negócio aí tem que ser monitorado também, tá? Então, isso é um fato tem que ser levado em consideração. Não só pegar a informação e guardar lá, pegar também a trilha de auditoria desse como ele fala aqui agora, desse GET aí, né? Você tem que pegar a trilha de auditoria disso, senão você fazia qualquer software lá e fazia essa funcionalidade. Então, o controle de versões de qualquer documentação relacionada ao processo e à máquina, ele tem que ser armazenado. Posso colaborar aqui, Celso, rapidinho? Sim, senhor. Perfeito. Assim, bacana, né, tudo que o Celso está comentando conosco e trazendo indo até um pouco mais a fundo, né, quando a gente fala da indústria que nós trabalhamos, acho que é totalmente válido a gente fazer um paralelo com tudo que o Celso acabou de comentar, com o dia a dia da equipe de qualidade e a própria equipe de manutenção. Então, qualidade, no geral, gosta muito de uma solução dessa, porque auxilia demais, por exemplo, no controle de mudanças, né? É a garantia da manutenção do status de validado, né? A versão que foi validada, a versão que passou pelo VSC é a versão X. Ela sempre vai ter essa versão para ela fazer uma recuperação caso alguém mexa ou caso se perca ou tenha algum problema, por exemplo, elétrico, alguma coisa do tipo, né? E isso você consegue fazer para qualquer sistema. Para a equipe de manutenção, que muitas vezes tem lá uma SOP ou uma POP, né, que toda semana ou todo mês, não sei, ele tem que ir lá em cada máquina, fazer o backup do software, e no momento, por exemplo, de quebra ou alguma coisa do tipo, queimou ali um controlador, um EHM, ele vai ter que fazer lá o controle de mudanças. Esse software, né, esse tipo de solução, ele ajuda demais. Primeiro, porque acabou aquele problema de ficar procurando em qual computador está a versão que foi validada pela qualidade. Quer dizer, só tem um repositório agora, não tem vários computadores da manutenção. E para a equipe de qualidade, isso é muito bacana porque é um gerador de evidências. Se foi alterado, o que foi alterado, e aí eu consigo fazer aqui a minha gestão de risco, né? Deixa eu ver qual que é o risco de eu pegar e seguir com essa aplicação, e aí, claro, né, passar por todo o processo de validação, se for o caso. É isso daí, viu, Celso? Exatamente, conforme o Diego estava falando, todo esse controle é chamado de trilha de auditoria, né? O software ele tem que ser capaz também de fazer essa trilha de auditoria, certo? Nesse exemplo aqui, por exemplo, nós podemos confirmar que alguém criou um novo servidor, né? Então, é uma coisa assim, bem mais avançada. Alguém criou um servidor dentro de um servidor existente, né? Você pode criar áreas dentro do servidor. Alguém modificou o servidor, né? Então, está sendo monitorado também. Nesse outro exemplo aqui de trilha de auditoria, nós temos modificações feitas no sistema de supervisão, certo? Foi criado telas, né, faceplates no sistema de supervisão. Criou aqui, isso aqui é um faceplate de alarme. Foi criado
faceplate no sistema de supervisão. E aquela história de aonde, quem e o que a pessoa fez, né, tem que ter a informação do local onde foi feito isso e quando ocorreu o evento. Tá? Isso aqui, o software ele tem que permitir isso. É uma das premissas desse tipo de software. Outra coisa que não parece óbvio, mas se você criou um faceplate, automaticamente você criou também uma instrução no controlador. Né? O software também tem que pegar essas duas informações. Então, esse software ele tem que ter essa capacidade, tá? De sincronizar o que foi feito na supervisão com o que foi feito no controlador. Ou o que foi feito aqui em outros sistemas também. Tá? Isso aqui, por exemplo, foi feito numa IHM, uma modificação, né? Foi escrito, né? 12, o valor 12 dentro de um tag. Né? Utilizando o quê? Utilizando isso daqui. Isso aqui é o quê? A assinatura eletrônica. Tá? Então, todo tag que você for escrever num sistema validado, você tem que auditar ele. Tá? Através de o quê? Através de assinatura eletrônica. Se você quer bloquear um tag, para não ser escrito nada nele, aí você tem que ter um controlador com essa capacidade. Existem controladores que você pode controlar o próprio tag. Independente de quem tiver online, eu quero que aquele tag ali seja um tag view only. Tá? Existem alguns tags de determinadas máquinas e processos que isso é requerido. Então, quando for escolher um controlador também, esse é outro item que você tem que pensar. Tá? Não coloque qualquer controlador. Esse controlador ele tem que ter também algumas funcionalidades também são requeridas. Né? E também, outra trilha de mudança interessante também que a gente colocou aqui é uma integração com o sistema de MES. Tá? O que é o sistema de MES? É o sistema de serialização da planta, tá? É o sistema de gerenciamento de produção, chama de workflow de produção, tá? É o sistema de medição de KPI, né? Medição de produtividade de cada máquina ou processo. Você pode ver aqui nesse exemplo, né? Que foi feita uma modificação aonde? Aqui, ó, no Metrics. O Metrics é o sistema de gerenciamento de produção, de produtividade aqui da rota, né? Foi feita uma mudança lá, desabilitado uma função, habilitado outra. Esses sistemas, eles também têm que ser monitorados, tá? Não é só a PLC supervisória. Tudo que faz parte do processo da máquina, você tem que estar dentro do quê? Da trilha de auditoria, né? Então, isso aqui está tudo dentro da trilha de auditoria, as modificações, onde ocorreram as modificações, certo? Outra coisa muito importante aqui, que isso daí o Diego pode até falar, está escrito bem claro, muitas coisas não estão bem claras, mas isso aqui está bem claro dentro lá do documento. Acesso a pessoas não autorizadas. Todo mundo que tentar se logar no controlador, no supervisório, ou em qualquer outro device que tiver na máquina validado, ele tem que ser registrado. Né? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui esse nome, né, bem estranho aqui, né, BizBikes User. Ele tentou, através de um recurso aqui que nem está cadastrado no sistema, o sistema pegou esse recurso, né? Ele tentou usar o Factory Talk Security, que é onde eu crio os usuários dentro da rota, né? E, evidentemente, a autenticação falhou, porque o usuário não está cadastrado. Né? Então, isso aqui tudo, isso tem que ser registrado. É uma das principais premissas aí do sistema de auditoria. Algo que era muito comum, né, o Celso, que hoje não é mais aceito, é o tal do usuário admin, né? Admin. Exato. Manute, então, assim, Manute também. Manute. Isso é o que
Não existe mais espaço dentro da indústria farmacêutica. Quando a gente entra num sistema que tem que ser validado, eu tenho que ter o controle de acesso, trilha de Eu acho que auditoria, por aí vai. não só indústria farmacêutica, né, Diego? Qualquer tipo de indústria, né? Sim, O controle, outra coisa é quando a pessoa escolhe um controlador, ela tem que ficar preocupada também com as normas de segurança que aquele controlador está certificado, tá? Para tem evitar razão. acessos indevidos, de qualquer maneira, né? Seja através de uma porta local, seja através da rede, seja através de algum tipo de hacker. Existem certificações de segurança que esse controlador tem que atender, tá? Isso até é um tema de um outro webinar que a gente vai fazer, mas não é esse no momento. São essa parte de segurança, da segurança mesmo da automação, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer mais adiante, a gente vai detalhar em um outro webinar isso, né? Ótimo. Outro item que, para mim, é o principal tópico aqui na parte de validação, que é a assinatura eletrônica, tá? Além do controle de acesso, certo? Então, primeiro você vai criar os usuários, você vai dar as permissões para esses usuários. Depois, você vai fazer as assinaturas. O que esses caras podem fazer, o que esses profissionais podem fazer dentro das máquinas. Opa, desculpa. Então, aqui temos, né, um exemplo. Que esse exemplo aqui é do software de batelada da Rockwell, o Factor Talk Bet, né, no qual o operador ele tem que fazer um ajuste aonde? No pH, né? Evidentemente que um ajuste no pH ele vai requerer 2 assinaturas. Então, são esses os requisitos da norma, tá? Aqui a gente, basicamente, isso aqui da 21, parte 11, tá? Traduziu aqui, todos esses itens têm que ser contemplados na ferramenta, né, de assinatura eletrônica do software, tá? Então, se está usando algum software, você tem que utilizar essas ferramentas aqui, esses recursos, essas 5 premissas aqui, 4 premissas, na verdade. Então, isso tudo está em compliance aí, né? A assinatura eletrônica e a trilha de auditoria das ações que foram feitas, tá? Tudo isso está dentro dessa premissa. Aqui é só um exemplo, né? Ele fala que você tem que ter a inserção dos dados no diário de eventos, você tem que criar um relatório, né, de diário de eventos, que é um outro item aqui que a gente vai falar mais adiante um pouquinho, são os relatórios. Você tem que ter aí a parte de assinatura, um tempo para desabilitar a assinatura daquela pessoa, né? Evidentemente, o cara apertou um botão lá, julgou um set point, né? Tem que ter uma desabilitação automática disso. Então, tem algumas normas, tem alguns preceitos aí para tá fazendo esse tipo de coisa. E tudo isso aí constando do relatório de eventos, né? Eu coloquei aqui um exemplo aqui, tá, a coisa mais simples que a gente tem na solução de automação, que é uma IHM, né? Na IHM, tanto em IHM como no supervisório, você tem que ter o recurso da assinatura eletrônica. Existem diversos objetos aí nas IHMs e nos supervisórios. Todo objeto que for entrar com um dado dentro do controlador, ele tem que ter a abinha aqui, ó, de e-signature, tá? E tem que ser um e-signature duplo, né? Perdão, tem que ter um e-signature duplo, né? Com dupla assinatura, para que um supervisor possa também fazer esse tipo de habilitação. Aqui nesse exemplo aqui, a gente tem aqui uma receita, né? Um determinado sistema, né? Então, isso aqui é um numeric input, que é um seletor de receitas, dados, ingredientes, né? Então, aqui você tem a habilitação disso, tá? Outro recurso que tem que ter aqui, tá, só lembrando a você, isso aqui tá no YouTube, tá? Tem esse treinamentozinho de como é que configura, né, a IHM para 21 CFR parte 11, o IHM ou o Factor Talk ME, né, para 21 parte 11,
São 4 vídeos, né? Quem tiver curiosidade aí, é só entrar lá no YouTube, digitar isso daqui, aí você assiste passo a passo, né? O que eu ia mostrar aqui, mas vídeos aqui costuma travar a apresentação, então é melhor não arriscar não, gente. Outra tela que eu recortei para mostrar para vocês é isso daqui, gente, é o Audit Trail. Isso daqui é bastante importante, né? O Audit Trail, mesmo da IHM, você tem várias ações, né, que tem que ser monitoradas, tá? Essas aqui são os dados do que está ocorrendo, tá? Geralmente, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre IHMs, né? A próxima tela, né? Considerações sobre IHM. Isso aqui é muito perigoso, porque muita gente usa uma IHM numa máquina que vai ser validada, por exemplo. Muitas IHMs têm os recursos aí de gerenciamento de usuários, tá? Mas é recomendado que ela esteja conectada com o servidor de domínio, tá? Mesmo que seja um domínio local, você cria um domínio local, tá? Para que todos... Imagina, você tem 20 IHMs, você tem que ter um domínio local, né? E a conexão dessas IHMs com esse domínio local é aconselhável que seja resiliente. O que é resiliente? Ou você faz uma rede em estrela redundante, né? Ou você faz um anel, tá? Para que não haja essa perda de link, tá? Mas eu posso ter as informações dentro da IHM, numa máquina standalone validada? Pode, mas você tem que criar um procedimento, e esse procedimento ele tem que ser seguido do quê? Do backup do arquivinho de Audit Trail dela, tá? Porque, evidentemente, um arquivo de Audit Trail, ele tem um tamanho definido ali. Normalmente é o quê? 5.000 eventos, 10.000 eventos, não me recordo exatamente o tamanho máximo, né, no caso do nosso, mas se bateu 10.000 eventos, ele vai frost in, frost out. Primeiro que entra, sai, vai apagando, você pode perder informação, né? Você pode monitorar, até é possível que você monitore o tamanho desse Audit Trail, a IHM vai te avisar que está acabando esse Audit Trail, você pode acender uma lâmpada vermelha em cima dela lá. E isso também é possível. A assinatura eletrônica, tá? A assinatura eletrônica, ela deve estar entre as características que a gente mostrou lá no slide 13, tá? As características lá para assinatura eletrônica. A segurança na mudança de dados, né? Conforme eu falei, né? Tentar usar aí uma rede resiliente na IHM, né? E assinatura eletrônica, se as IHMs sem assinatura, eu posso usar uma IHM sem assinatura eletrônica, sem o controle de usuário na minha máquina validada? Pode, desde que ela não faça nada, ela fique lá mostrando o gráfico, né, Diego? Só mostrando o gráfico e mostrando... um display apenas, né? Apenas um display. Só visualização, tá? Só visualização. Se não tiver as funcionalidades, só visualização. O alarme também, né? Desculpa, pulou aqui. Os alarmes também, tá? É uma função, todo reconhecimento de alarmes tem que ir também para o Audit Trail, tá? Reconhecimento de alarmes tem que ir para o Audit Trail. Por isso que eu te falo, se não tiver todas as funcionalidades, só visualização. Tá? Audit Trail, lembra, gerenciamento de usuários, assinatura eletrônica, né? Rede resiliente, alarme, né, com Audit Trail, assinatura eletrônica com Audit Trail. Todos esses itens têm que ter dentro tem que ser características da IHM para a gente estar utilizando. Para encerrar aí, né, minha parte, vamos só te mostrar alguns relatórios, né, que são exigidos aí dentro da norma, né? Primeiro relatório aqui é o relatório... Esses relatórios que eu vou mostrar aqui são relatórios já disponíveis, né, em alguns softwares, né? O software de BET da Roca, por exemplo, ele já vem com esse tipo de relatório, né? E o Plant PAX também, o SDCD também já tem esse relatório pronto. São os relatórios de bateladas e slots do Factory Talk BET. Esse relatório aqui, esses relatórios eles já estão prontos.
o início, o final, né, do lote, duração, né? Tudo isso já vem pronto, né, vamos dizer assim. Outros tipos de relatórios, do gerenciador de ativos, é possível você puxar automaticamente ou de maneira manual. O que eu disse automaticamente? Você pode programar o software para te enviar isso por e-mail a cada X dias, a X tempo, né? Ou então um determinado evento lá que você queira, ele manda esses. Isso aqui são relatórios de ocorrências de audit dentro dos que a gente chama de assets, que são os devices da máquina ou do processo. Então, todos esses relatórios de ocorrência aqui podem ser feitos pelo Asset Center, ou por um outro software. O sistema de supervisão também, né, o Plant PAX, ele tem alguns relatórios também necessários aí, que são os relatórios de eventos, tá? Qualquer tipo de evento. Imagina, por exemplo, o operador, ele apertou um botão no supervisório, só que tinha um problema na rede, não foi confirmada a informação dentro do controlador. Você tem que auditar isso, tá? Então, o supervisório ele tem que ter essa capacidade desse tipo de edição. Aqui você tem, né, essa capacidade, citando esse exemplo. E relatórios que você vai customizar. Então, tudo isso aqui está em banco de dados. Tá? Eu não quero esses relatórios que vêm prontos aí, eu quero customizar, colocar o logotipo da empresa, o usuário tal, o que ele fez, você pode customizar. Está tudo dentro de tabelas, dos bancos de dados, então você pode customizar. Existe também, só para ilustrar, uma ferramenta, no caso do supervisório da Rota, eu sei que existem outros também, que é uma ferramenta de visualização no supervisório de tabelas do SQL. Tá? Então, nessa ferramenta, é um negócio, para uma máquina, um processo simples, é bem usual. Né? Então, você cria essa ferramenta de visualização no supervisório, aí você só diz, na coluna 1 eu vou mostrar isso, na coluna 2 isso, na coluna 3 isso, não sei o limite de colunas lá, e aí você pode ter, sim, esse relatório de maneira simples, sem precisar conhecer aí de script de SQL ou de alguma coisa de HTML para fazer um relatório mais rebuscado. Então, é importante isso. Tá? O sistema ele vai exigir, sim, ele vai exigir gerenciamento de receitas, relatório de lote, batelada, relatório de eventos, relatório de tudo que aconteceu nos assets. Tá? Tem relatórios pré-configurados, que já vem pronto, com sistemas, falando até de uma maneira geral, até de outras soluções. Existem sempre soluções que já têm os relatórios prontos. Aí você tem que analisar se isso atende, né, ao que foi solicitado pela indústria final. Tá? Se o que foi solicitado, isso aqui atende, tudo bem, senão você tem que montar. Mas está tudo dentro do SQL, e esse SQL tem que ser feito backups dele. O pessoal costuma fazer também um espelhamento desse SQL, um SQL central, tá? Tudo isso pode ser feito e desenvolvido. Outro fator importante aí também da norma, né, quando é que é necessário fazer a validação da minha máquina? Eu tirei isso aqui realmente da norma, 21 parte 11.1, se um computador, essa aqui eu vou ler, se um computador ou controlador afetar a qualidade do produto, ele deve ser validado. Tá? Então, se ele afetar a qualidade do produto, ele deve ser validado. Né? E existem várias documentações que auxiliam, né, nesse comissionamento e nessa qualificação. Tá? Então, vocês aí, vocês têm os seus setores, né, nas suas empresas que fazem esse tipo de validação, né, e conhecem muito bem os preceitos para estar fazendo esse tipo de validação. Logicamente, tudo de acordo aí, né, com as regulamentações da Anvisa, né, que vão garantir aí a precisão, a confiabilidade e o desempenho pretendido. Ok? Todas essas informações que eu tirei estão nesses 3 guidelines aí, tá? Tem o guideline do LE, que também do Panel View Plus, o guideline do SE e o guideline da 700, tá?
É só digitar aqui no Google, ó, você vai ter o link, você vai baixar. Tem um projeto para atender a norma, baixe os guidelines. Não pode ter preguiça, tá, gente? Tem que ler lá as 400 páginas. Você tem lá, é muito legal o guideline do ME, por exemplo. O guideline do ME, você tem todas as premissas da norma, né? Aí tem lá uma bolinha coloridinha, ó, atende 100%, aí tem uma bolinha com um negocinho aqui, ó. Para atender isso, você vai precisar do A700, ele fala lá, tá? Então, você tem as premissas, tá? E você tem o que você precisa fazer para atender essas premissas, tá? Então, dá para usar só o painel? Vai estar lá, lê lá que vai estar lá a premissa. Se o seu cliente ele requisitar aquela premissa, tá? Então você vai ter que ter um A700. Aí você, o A700 ou um software de gerenciamento de ativos, né? É válido para qualquer tipo de fabricante isso daí. Se você não conseguir atender, você precisa de um outro. Na Rocco a gente tem essa documentação aqui que é muito usual e muito boa. Vou passar a palavra agora do Diego e do Felipe, que eles vão falar com a gente como é que a gente pode, como é que é essa interação das pessoas aí nos processos produtivos em indústrias farmacêuticas. Se você me permite, eu vou só fazer um comentário, né, que eu acho que é interessante tudo isso, Celso, porque, como você disse, a norma é uma só, né? Independente do fabricante, você vai ter que atender. Não existe atender uma norma em partes, né? Ou você atende, ou você não atende. E se a gente ler, né, e entender no que a Anvisa coloca como pilar para boas práticas de fabricação, a gente sempre vai notar que isso está em pessoas, processos e tecnologia, né? E aí o Felipe vai poder dar uma aula para a gente aqui agora sobre como fazer, né, atrelar esses 3 pilares quando nós começamos a se preocupar com o know-how share, em ter, por exemplo, um operador capacitado para executar aquela tarefa, em como, por exemplo, auxiliar, né, e garantir o atendimento de normas e também facilitar a vida, né, de quem trabalha nessa indústria, nas indústrias farmacêuticas ou em algumas outras indústrias também, como, por exemplo, algo do dia a dia que pode ser melhorado, como, poxa, vou entrar em uma sala limpa, né? Hoje a gente já tem uma tecnologia que o Felipe provavelmente vai mostrar para nós, que facilita a nossa vida para a gente não precisar colocar todo aquele paramental para conseguir entrar dentro de uma sala, mas que a gente tenha alguém já lá dentro, um operador, por exemplo, e a gente consiga, né, acompanhar todo o trabalho, dar dicas e também direções através aí de realidade aumentada e literalmente transformação digital. Então, obrigado aí, Celso e Felipe. Agora nosso meu colega aqui da Rocco vai dar essa aula para nós. Perfeito, Diego. Vocês veem minha tela já, Diego? Sim. Sim, eu já estou vendo já, Felipe, extraindo os benefícios. Beleza, vamos lá então. Então, boa tarde, pessoal. Sou Felipe, né, consultor técnico aqui na Rocco para esses assuntos de internet das coisas de realidade aumentada. Então, dando continuidade aí ao que o Celso e o Diego nos mostrou, né? O que é, então, falar um pouquinho de realidade aumentada, tá? Então, a gente já começa aqui com um depoimento de um líder aí de uma das farmacêuticas, líder também, né? Então, ele falou, gerenciar riscos e custos foi o mais importante para mim. Perder um lote pode custar uma empresa farmacêutica mais de $1 milhão, né? Então, vocês sabem bem o que é isso, e aí a realidade aumentada veio ajudar eles nesse sentido, tá? Então, aqui mais só para dar um contexto, o que é a realidade aumentada, né? Então, a realidade aumentada é quando a gente sobrepõe alguma informação, seja ela um modelo de uma máquina, seja uma foto, um vídeo, mas alguma coisa que a gente está sobrepondo usando um celular ou até mesmo um óculos, sem que a gente esteja dentro da realidade virtual, que é aquela onde a gente se fecha, né, num ambiente ali que não existe, né, que ele é virtual. No aumentado, a gente está sobrepondo, então, convergindo o mundo físico com o mundo digital, tá? Alguns casos de uso, né? Então, isso vem sendo usado muito aí para serviços, né? Para orientação guiada do processo, como esse exemplo que o Diego acabou de dar, né? Não posso entrar numa sala, mas eu quero guiar a pessoa que está dentro dessa sala. Então, a gente tem uma ferramenta de colaboração digital que, através de realidade aumentada, a gente consegue fazer
essa orientação, a parte de manufatura, setup de máquinas, manutenção, procedimentos, né? A gente sabe que tem muitos procedimentos aí na indústria farmacêutica, e toda a parte de treinamento, tá? Então, quais são os benefícios da realidade aumentada? Instrução de trabalho mais rápida e eficaz, né? Imagina que você pode ter ali instrução de trabalho em um celular, em um tablet ou em um óculos, de uma maneira muito mais rápida. Às vezes eu nem conheço o procedimento que eu quero fazer, mas ele está tão detalhado e tão fácil acesso que eu consigo fazer um procedimento complexo e eu consigo estar dentro, né, ali da minha norma, né? Então, reduzir o tempo de inatividade, diminuir o desperdício, né? E aqui o 4, que eu acho que é o principal aí no caso da farmacêutica, que é a adesão aprimorada às conformidades, né? Então, se eu tenho ali o passo a passo certinho, todo o detalhamento, é muito difícil que eu não atenda uma determinada norma ou que eu tome aí uma não conformidade de algum produto, tá? Então, além disso, né, o que a gente vê através de pesquisa com nossos clientes? Onde que estão os grandes ganhos da realidade aumentada na indústria farmacêutica? Então, aumentar a utilização de ativos, né, zerar defeito de material, de retrabalho, de conformidade, e diminuir os custos trabalhistas. A gente sabe que muito, né, na indústria farmacêutica, a documentação toda manual, em papéis, né, aqueles manuais, o próprio Celso comentou agora ali de 400 páginas que precisa ler, né? Então, se a gente pegasse essas 400 páginas ali e colocasse dentro de um procedimento e mostrasse, olha, faz isso, isso e isso, né? Então, a gente consegue trazer tudo isso para dentro dessa realidade aumentada, dentro desses processos complexos, né? Ou até mesmo quando você tem aí pessoas que são especialistas em determinado processo e ela precisa passar o conhecimento, né? E aí a gente cria valor através de tudo isso, de diminuindo o desperdício, reduzindo a inatividade não programada, aumentando o rendimento e tudo mais. E aí quando a gente chega lá no final, que é o resultado, né, de diretoria, que o presidente quer ver, onde que a gente consegue agregar valor? Então, olha, estou aumentando a margem, estou aumentando a capacidade de produção, estou aumentando a receita da minha linha. Então, tudo isso, no final da planilha, é valor que a gente está agregando na empresa. Bem rapidinho, pessoal, alguns casos de uso. Tá bem no início da Covid, quando começou lá na Europa, né, que foi um caso bem grave, eles precisavam construir esses ventiladores, né, tem até a marca ali, o Smiths ProPac 310, e não tinha pessoas, né, que conheciam esse procedimento para construir isso. Então, a GQN, junto com a Smith Medical, e a GQN disponibilizou o espaço e a Smith Medical disponibilizou o procedimento do óculos, né, de realidade aumentada através do Vuforia Expert Capture, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E eles conseguiram colocar muitas pessoas que nunca montaram esses ventiladores para já sair assim, ó, de zero a especialista montando ventilador e fazendo um monte de ventiladores porque estava precisando muito naquele momento, tá? Então, um caso de uso aí. Nesse caso, eles estavam tendo um tempo de inatividade de máquina muito alta, né, perdendo eficiência operacional e receita, e aí eles fizeram um manual de treinamento em realidade aumentada. Então, vocês estão vendo uma imagem aqui, a moça está usando um óculos, né, e ela está selecionando qual é o procedimento que ela quer fazer, e ali está mostrando isso de uma maneira mais rápida, mais intuitiva. Eles conseguiram reduzir o tempo aí de treinamento em até 50%, tá? E aí, com isso, você acaba melhorando a satisfação dos clientes também, quando você agrega isso a serviços. E aqui o mesmo caso, né, como esse é fabricante de máquina, eles usaram os dados 3D existentes para criar manuais com esse 3D usando realidade aumentada. Bom, dentro da nossa suíte, né, de realidade aumentada, nós temos 3 produtos, tá? O Vuforia Expert Capture, eu já coloquei ele em primeiro de propósito, que é o que mais agrega valor na indústria farmacêutica, porque você consegue capturar o conhecimento, procedimentos de uma maneira muito fácil e publicar isso para todas as outras pessoas, tá? Nós vamos ver no detalhe. O Vuforia Studio, que é aquele onde a gente realmente sobrepõe, né, o mundo físico, então um modelo CAD 3D em cima de uma máquina física, mostrar um procedimento de manutenção, alguma coisa do tipo. E o Shulk, que é o de assistência remota para fazer aquele caso, por exemplo, que o Diego comentou, de eu estar em um lugar diferente dessa pessoa que está numa sala limpa, por exemplo, e eu posso suportar ela fazendo marcações na tela em tempo real, e essas marcações ficam presas no ambiente usando toda a tecnologia de realidade aumentada. Então,
onde que o Vuforia Expert Capture traz agilidade. Então, ela é a maneira mais rápida e fácil de criar poderosas instruções de trabalho. Como que isso funciona? Esse rapaz, por exemplo, ele está usando um óculos de realidade aumentada, esse é o HoloLens, e enquanto ele faz um procedimento, não é que ele vai precisar sentar na cadeira e desenvolver um monte de coisa. Enquanto ele faz um procedimento que é o dia a dia do trabalho dele, ele está com o óculos gravando o que ele está fazendo. E ele está só falando com o óculos da maneira assim, então, olha, passo 1, aí ele grava tudo que ele vai fazer no passo 1. Aí ele quer tirar uma foto, alguma coisa que ele quer fazer um highlight, e fala, tirar uma foto, e aí ele tira essa foto. E tudo isso que ele está fazendo está sendo guardado no óculos. Uma vez que ele conclui isso tudo, ele consegue publicar para que a pessoa depois consuma essa informação exatamente como vocês estão vendo aqui, tá? Então, quando que o Vuforia Expert Capture é utilizado? Então, quando não há ativos pré-existentes, né? Então, imagina, eu tenho um manual de 400 folhas, ou eu não tenho nada, tá tudo na cabeça de alguém, né? Ou quando eu não tenho dado CAD, não tenho uma máquina CAD, ou quando eu preciso, né? Aqui o último item, o mais importante para a indústria farmacêutica, padrões altamente regulamentados para segurança e conformidade. Então, se eu tenho aqui na minha frente, a hora que eu estou fazendo o procedimento, exatamente o passo que eu preciso seguir, o que eu preciso fazer, a chance de eu fazer errado e ficar não conforme é muito difícil, né? Então, ele vem aí para acelerar a criação de conteúdo, né? Transferir conhecimento de uma maneira muito fácil. Ele tem um posicionamento espacial, se a gente precisar trocar ali, estou dentro de uma célula de produção e eu preciso sair de um ponto A para o ponto B, ele consegue captar tudo isso. E o melhor de tudo, que não tem esforço, né? Não preciso sentar, digitar lá num Word, um manual gigantesco. Eu vou gravar o meu dia a dia. Eu vou pôr o óculos, eu vou fazer um procedimento, eu gravo aquele procedimento. Então, transferindo, né, o expertise em escala. Como que eu faço isso? Então, o primeiro passo, capturar, como eu comentei, né? Então, a gente capta só usando o óculos, não tem esforço, não preciso conhecer nada, treinamento de software, nada disso. O segundo passo é editar. Esse cara é um software muito fácil de ser editado. Notem que ele já vem separado por passos, então cada vez que ele for falando passo 1, passo 2, passo 3, ele já carrega tudo isso separado por passos. As fotos que eu tirei já vão vir nos meus passos e os vídeos também. Mas se eu precisar editar, se eu quiser colocar uma foto extra que eu tirei de uma máquina, que eu peguei de um site, ou se eu tiver um vídeo à parte, ou se eu quiser fazer uma narração depois, eu posso fazer, eu posso editar o vídeo, cortar pedaços, tudo isso dentro desse cara, e o melhor de tudo, ele roda web, tá? Não tem instalação de nada, não tem software pesadíssimo, placa de vídeo cara, nada disso, tá bom? E, por último, a pessoa veste o óculos e ela sai consumindo a informação. Então, ela lê, né, o que ela precisa fazer, ela vê fotos, ela vê vídeo, ela escuta e ela executa. Qual a chance disso dar errado? Só se a pessoa realmente quiser fazer errado, né? E ainda seguindo ali naquele audit trail que o Celso comentou bastante, a gente consegue dentro desse software aqui pegar, né? Quem é o usuário que está logado no óculos, que hora ele começou o procedimento, né? E que hora que ele terminou o procedimento. Então, olha só, você fez o procedimento, usuário Felipe, às 4 horas da tarde, começou 4, terminou 4h30. E assim por diante. Então, a gente consegue fazer tudo isso de uma maneira muito simples. Então, olha só, usando os óculos, a gente pega vídeos, áudios, né, passo a passo, favoritos, e a localização, quando a gente está com esse cara aqui, edita tudo isso web, e aí a gente consegue publicar. O publicar, a pessoa pode consumir no óculos, mas também pode consumir com o aparelho móvel, pode consumir também num desktop, ou até ele gera ali um PDF desse passo a passo, tá? Embora a gente venha digitalizando as coisas, né? O papel não é muito o foco, mas se precisar armazenar de alguma maneira, ele também gera um PDF disso tudo, tá bom? Então, assim que funciona. E um rápido vídeo aqui, ó, eu vou pulando alguns espaços, mas mais para vocês perceberem como que funciona, né? Então, note que isso é o que a pessoa que está gravando o passo a passo está vendo na tela dele, né? Então, ele tem 3 opções aqui, que seria próximo passo e tirar foto. Então, é muito intuitivo, né? Então, ela vem, ela falou tirar foto, ela já viu a foto, deu um preview, a foto ficou boa, ela deixa lá gravado. Então, o que quer dizer? Essa foto já vai aparecer no passo 1.
que era o passo que ela está gravando, tá? E assim ela vai indo, tá? Passo a passo, ela já está no passo 2, né? Porque ela falou o próximo passo, então você mostra exatamente o que você quer fazer. Essa parte é bem legal, ela vai mostrar ali a quantidade, né? Então, olha, regula ali, tá? Então, como eu comentei, qual a chance de eu fazer errado? Só se eu quiser, tá? Então, além de eu ver o vídeo, além de eu ver uma foto, eu ainda vou escrever. Então, e depois eu vou consumir essa informação. E assim por diante, ela vai gravando tudo isso, tá? Vou adiantando aqui, por causa do nosso tempo já está esgotando. Aqui é onde a gente edita, né? Então, olha que é muito... Além do que já vem pronto, né? Eu posso clicar e arrastar, eu posso editar meu vídeo, isso aqui é o web. Legal? E aí, por último, né? Você pode até adicionar novos passos, se for o caso. Compartilha usando o QR Code. Aí você pode ter um QR Code ali próximo de onde você vai executar o procedimento, a pessoa põe o óculos e escaneia aquele QR Code, e aí ela sai executando, tá? Então, ela está vendo no óculos exatamente o que a gente fez. Legal? Esse é o Vuforia Expert Capture. Bom, eu Felipe, gostaria... posso fazer uma provocação aqui rapidinho? Com Que eu certeza. acho que ela é bem, cara, é fantástico, né, esse tipo de solução e como que isso agrega na indústria, né? A provocação é a seguinte, para todo mundo imaginar quanto tempo, né? A gente entende que existe ali turnover de funcionários dentro de qualquer indústria, né? Só que para uma indústria farmacêutica, né, a preocupação ainda é maior, porque ele tem que passar por um treinamento, talvez a palavra seja bem específico, né? Qual que é o tempo para você treinar um operador novo, né? Ou um possível problema quando você tem aí uma escassez de pessoas qualificadas para executar algum tipo específico de uma função dentro da indústria, e essa pessoa pode não estar lá naquele momento, ou a gente mesmo, eu e você já vimos em uma indústria farmacêutica que às vezes a pessoa tem que se deslocar de uma fábrica para outra para conseguir ensinar alguém a executar, por exemplo, um setup, passar por uma POP, algo do tipo. Cara, isso salva muito dinheiro e tempo, né? E no final está atrelado. Exatamente. E o legal disso tudo, tudo isso fica gravado naquele óculos, por exemplo. A pessoa leva o óculos para onde ela quiser, veste, né? Então, como se você tivesse aqui no seu ouvido, né? Em cima do seu ombro, né? Eles usam essa expressão, né? On the shoulders, em cima do seu ombro, o especialista falando, faz isso, faz aquilo outro. Então, você carrega o especialista para onde você for. Eu teria que mostrar mais uma solução ou duas legais aqui, mas infelizmente eu não vou ter tempo, porque eu preciso pular para outra reunião. Mas o que eu gostaria de falar para vocês, pessoal, assim como aquele Vuforia Expert Capture, ele trabalha na nuvem, tá? A gente vende ele como um serviço, então você não precisa instalar nada, você roda tudo web, com toda a segurança da Microsoft Azure, tenho certeza que está muito mais seguro do que qualquer servidor implanta, tá? E eu só queria passar para vocês essa informação que hoje o pessoal, né, então a grande maioria das empresas já estão adotando SaaS, né? SaaS é Software as a Service. Então, eu não preciso mais de data center, eu não preciso mais de um monte de servidor, eu ponho tudo isso na nuvem e eu pago o que eu uso. Se eu usar 10 MB, eu pago 10 MB, se eu usar 100 MB, eu pago 100 MB. Essa é a parte boa. Então, alguns números aqui, toda aquela parte, né, que o Celso também falou bem de recuperação de desastre, né? Quando você está na nuvem, isso aqui é tranquilo, né? Você simplesmente vai pagar para a Azure e falar assim, olha, eu preciso ter 100% de disponibilidade. Se o meu servidor do Brasil cair, o de São Paulo, ele me conecta no do Rio, e se do Rio cair, ele me conecta no dos Estados Unidos, então eu nunca vou ficar sem a minha aplicação rodando, e a gente pode usar a nuvem não só para essas aplicações, mas para todo armazenamento, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês e estamos sempre à disposição para a gente aprofundar ainda mais na questão de colaboração digital e realidade aumentada.
Bom, pessoal, a gente agradece a presença de todos, né? E até o próximo webinar da ED. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.